Olá pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao primeiro Story Vlog do internato. Hoje a gente vai fazer junto o meu TCC, a parte de fundamentação teórica e justificativa. Eu já fiz introdução, objetivos, cronograma, enfim, já fiz várias partes, mas hoje a gente vai fazer junto essa outra parte. Bom, pessoal, então essa é a minha mesa de estudo, sempre com água do lado. Eu tô com esse teclado acoplado ao meu notebook, porque como vocês acompanharam nos Mad Vlogs, estou com problema no teclado do meu notebook, então algumas teclas não estão pegando. E para digitar TCC a gente realmente precisa de um teclado que funcione. Então vamos começar com a parte de justificativa. E para isso a gente lê bastante várias literaturas. Eu peguei vários livros da biblioteca virtual que o UniP disponibiliza. Isso é muito bom, porque eu realmente estudo muito por essa biblioteca. E também por alguns artigos, né? Pra gente pegar referências mais atualizadas. E aí o meu esquema é ir lendo bastante antes de digitar qualquer coisa. E depois ir selecionando algumas citações, tanto diretas quanto indiretas, já com as referências embaixo, né? Porque como a gente usa várias referências ao mesmo tempo, é muito fácil a gente se perder quem disse isso ou quem disse aquilo. Então eu faço como se fosse esse quebra-cabeça e coloco só as citações no Word, né? E aí depois eu vou construir o texto com todas as citações que eu já separei e também com o conhecimento que eu acabei adquirindo depois de ler todas essas referências. Existe toda uma questão da gente não contar sobre o tema que a gente vai escrever, seja TCC, seja qualquer publicação científica. Isso para a gente evitar que alguém pegue nosso tema e publique antes da gente. Mas eu não tenho essa preocupação por dois motivos. O primeiro é que é um relato de caso, então muito dificilmente alguém vai pegar o mesmo caso para relatar. E o segundo é que eu só vou publicar esse vídeo depois que o trabalho estiver aprovado, enfim, obviamente, né? E aí, nesse caso, eu posso contar pra vocês sobre o assunto do meu trabalho. Bom, gente, já são 12 horas e 18 minutos. Eu comecei o vídeo umas 10 horas da manhã. Na verdade, eu comecei a estudar bem antes, mas até ter a ideia de gravar o vídeo, eu comecei a gravar umas 10 horas da manhã. Como eu falei, eu tô fazendo a justificativa e o referencial teórico com vocês. Agora eu já estou na metade da justificativa. E aí eu vou almoçar, né, parar pra almoçar essa hora, com manhã, e depois eu volto a estudar. Bom, gente, terminei agora de almoçar. Acabei de passar hidratante labial. Vamos terminar a justificativa e depois fazer fundamentação teórica. Eu só vou conseguir fazer o resto do TCC depois que eu receber o prontuário. Eu já tenho o TCLE, o termo de consentimento livre esclarecido, assinado pela paciente. Estou fazendo toda essa parte do projeto de pesquisa e eu espero receber em breve o prontuário, porque essa questão do TCC a gente fica sempre com muito medo de não dar tempo de submeter ao comitê de ética e a plataforma Brasil, e se é aceito, enfim. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Essa semana eu tô focando bastante só em TCC. Vocês devem ter visto no vlog de psiquiatria, se eu não me engano, que eu tô focando bastante. E aí, vamos tentar terminar essa parte, porque toda a parte de objetivos, de cronograma, de orçamento eu já fiz também. Então é só essa parte e depois só o prontuário para eu fazer os resultados, que é o caso clínico em si, e a discussão e a conclusão. Bom, então o assunto do meu relato de caso é uma paciente que tem como doença de base a esclerose múltipla e acabou adquirindo dois aneurismas espelhados, ou seja, um em cada hemisfério. Ela já fez a abordagem cirúrgica de um dos aneurismas e está aguardando para fazer a do segundo. E aí na introdução, a gente tenta colocar a importância desse trabalho para o meio científico, utilizando dados da literatura.
Bom, então agora vamos fazer a fundamentação teórica. Nessa parte a gente vai literalmente fundamentar teoricamente tudo que a gente escreveu antes de introdução, justificativa, enfim. Então a gente vai descrever de forma bem detalhada todas as informações que a gente já colocou antes. E nessa parte é muito importante a literatura de peso e colocar dados que realmente comprovem tudo o que a gente disse nas outras partes do trabalho. Bom, pessoal, são 6 horas, eu já tô na metade da fundamentação teórica. Por volta das 5 horas eu comi uma tapioca também, porque o meu corpo, ele pede comida de 3 em 3 horas. Eu comi aquele prato de macarronada que vocês viram, e mesmo assim, quando dá um tempinho assim, de 3, 4 horas, eu fico com o estômago roncando. Eu sei que tem gente que às vezes nem janta, enfim, mas o meu corpo, ele realmente pede comida assim, em intervalos específicos de tempo. Daí comi a tapioca, resolvi umas coisas aqui no celular, botei ele pra carregar aqui no quarto. E agora eu vou voltar a terminar a fundamentação teórica, e daí eu já deixo o projeto pronto, e aí eu vou ver se eu consigo o prontuário para poder finalizar o TCC. Se não, eu vou ver se eu submeto só o projeto, né? Porque tem como relato de caso, a gente tem como submeter só o projeto para ser aprovado, para a gente escrever o relato, ou já o projeto com o relato, que seria os resultados, discussão e conclusão. Mas eu já queria enviar ele pronto, porque como vocês sabem, o meu TCC1, o projeto do TCC1, ele deu errado, né? Por isso que em TCC2 eu tô fazendo tudo de novo, com relato de caso, enfim. E aí eu perdi tempo, né? Então, tipo, eu não tenho tanto tempo pra enviar esse relato de caso, então eu precisava fazer o quanto antes, e eu tô, assim, perreando muito a professora. Tomara que dê certo, gente. Torçam por mim. TCC é um caos, assim, porque não depende só da gente. Eu gosto muito das coisas que dependem só de mim, porque eu sempre dou o meu melhor para isso acontecer, mas quando não depende só da gente, é muito frustrante, porque, tipo, você tem tudo pronto, tudo certinho, mas por outras questões externas que você não controla, você não consegue. Então, isso é bem frustrante. Mas torçam que vai dar certo, vamos terminar a fundamentação teórica, e aí depois vamos tomar um banho e descansar, dormir, porque eu tô precisando. Pessoal, vocês já viram eu defendendo bastante a questão científica em outros vídeos. Eu realmente sou uma defensora, principalmente dessa associação da pesquisa científica com a medicina, porque, enfim, é a área que a gente mais, assim, deseja por pesquisas, por descobertas, né, de medicações novas, de tratamentos novos, de curas de doenças. Então eu realmente não entendo o porquê desse movimento das faculdades de medicina cada vez menos adotarem o TCC. O TCC, para mim, é um projeto muito importante de iniciação científica. Eu realmente acho que as faculdades deveriam investir mais na questão científica dentro da medicina, isso durante a graduação ainda. Não é à toa que existem pouquíssimos e pouquíssimos médicos que publicam. Isso eu acho realmente lamentável, e acho que a iniciação científica deveria ser incentivada durante a graduação de medicina. Bom, pessoal, 9h17, já finalizei justificativa e referencial teórico. Só faltando organizar as referências, numerar as páginas e fazer a correspondência certa das páginas lá no sumário. Mas antes de fazer isso, eu vou logo mandar para meu orientador, para ele dar uma lida no texto, e aí se tiver alguma correção eu já faço depois que ele lê, enfim. Mas não vai ser hoje, vai ser só depois que ele lê e corrigir, então nem vou mostrar por aqui. De todo modo, já finalizei o que eu tinha para finalizar hoje. Vamos rezar, aguardar o prontuário para eu finalizar e já submeter o relato de caso. Bom, gente, então aqui tá meu projeto, o nome da faculdade, o nome do
do relato, né? Aneurisma espelhado em paciente com esclerose múltipla. E aí tem meu nome, cidade, ano. Aqui a gente coloca, né, que é o projeto de trabalho de conclusão do curso. Aqui é meu orientador, que aqui na disciplina TCC da minha faculdade a gente chama professor pesquisador responsável. Cidade, ano de novo, sumário e as páginas que eu ainda vou organizar. Porque pode mudar, né, depois que meu orientador lê. Introdução, aqui eu coloquei um pouco sobre o dilema, né, de intervir ou não em um aneurisma, principalmente em casos de pacientes que têm esclerose múltipla. Aqui eu coloco um pouco da definição de aneurismas. Nesse outro parágrafo eu coloco um pouco sobre a esclerose múltipla. Aqui um pouco da morbimortalidade da esclerose múltipla. E aí aqui eu coloco a necessidade de fazer uma segunda cirurgia, né, que pode acontecer. Aqui tem a justificativa. Então eu trago mais dados sobre epidemiologia, dados sobre morbimortalidade do aneurisma. Aqui, epidemiologia da esclerose múltipla, morbimortalidade da esclerose múltipla. E aqui eu coloco que, apesar de tudo isso, dessa morbimortalidade alta, dessa estimativa, nessa minha pesquisa que eu fiz no Cielo e na PubMed, não encontrei nenhum caso relatado de aneurisma com esclerose múltipla, utilizando aqui esse descritor. Fundamentação teórica, e aí eu venho para questões da literatura, descrevo um pouco mais sobre esclerose múltipla, depois eu descrevo mais sobre aneurisma intracraniano e depois sobre a intervenção cirúrgica em aneurismas intracranianos múltiplos. Aí aqui vem o objetivo, né, que tem que ser passivo, porque é um relato de caso, então nunca avaliar, ou outros verbos que sejam mais ativos, sejam verbos mais passivos, como observar, descrever e relatar mesmo. Materiais e métodos, o desenho de estudo é um relato de caso, enfim, riscos e benefícios que sempre tem, aspectos éticos, desfecho primário e secundário, o cronograma, né, que desde de fevereiro eu faço a revisão da literatura, março também já fiz e estava tentando relatar o caso, mas nem foi, vou até corrigir aqui, vou conseguir relatar só agora em abril. Orçamento. E aqui algumas referências que eu também vou organizar depois do meu professor avaliar. E é isso, gente. Eu espero vocês no próximo vídeo.